Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Aproveitai a dádiva de tempo recebido no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos. Fragmentos da mensagem Valei-vos da Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Pão Nosso. Com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus e Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Obsessão e Cura, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Albino Teixeira. A reencarnação solicita 9 meses de base no claustro materno, a fim de que venha a estabelecer domínio sobre o corpo, e não se requer do espírito nada menos de 7 anos sucessivos de esforço e de ensaio, para que se lhe consolide a segurança na experiência física. Um certificado de competência nas profissões liberais custa habitualmente quase 4 lustros de estudos incessantes. Uma árvore frutífera deve guardar a passagem de muitas estações, até que consiga fornecer os frutos da própria espécie. O carvalho ou a peroba, para oferecerem material de construção, necessitam de muitas décadas de trabalho silencioso na organização da própria estrutura. O carvão, para converter-se em diamante, requisita séculos de apoio no laboratório da natureza. Em qualquer progresso ou desenvolvimento de aquisições do mundo, nada se obtém sem paciência, amor, educação e serviço. Como quereis, meus irmãos da terra, que a obsessão, que é frequentemente desequilíbrio cronificado da alma, venha a desaparecer sem paciência, amor, educação e serviço de um dia para o outro. Espiritismo em Marcha. Agenda. Você encontra vários vídeos de palestras espíritas no YouTube. Acesse o canal da AME Caruaru e do Bezerra de Menezes Caruaru e se inscreva nesses canais gratuitamente. Então queremos lembrar aqui que nesses canais você encontra vídeos de palestras espíritas, você encontra também seminários e gravações do programa Espiritismo em Marcha. Na próxima quarta-feira, na Fraternidade Espírita Emmanuel, haverá o início de uma série de palestras comemorativas ao aniversário daquela instituição. Então, na próxima quarta, nós iremos ter a presença de Edson Roberto, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, que será o palestrante da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque.
Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que neles creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro em complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema as preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crê em Deus, se atém a uma fórmula, é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em lugar vulgar, em língua vulgar, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em uma língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Retornando às suas atividades dia 16 de janeiro e agora em novo dia, somente às terças-feiras, às 20 horas. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 859, letra A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam impedir, embora o queiram? Resposta dos espíritos: A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito,
como costumam dizer, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os provê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, lemos: pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O Espírito Emmanuel, através da mensagem Na Luta Vulgar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva, comenta essa passagem bíblica. E assim ele nos escreve: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á a inaptidão, em um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosa oportunidade de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela e em todos os instantes de nossa vida. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua São Cristóvão, 581, próximo à subestação de energia da CELP, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, nesse início de ano, em que voltamos a desejar um excelente início de saúde, de prosperidade, de êxitos espirituais para todos nós. Então, nós teremos durante esse mês agora de janeiro palestras comemorativas ao aniversário da Fraternidade Espírita Emmanuel, que fica lá no bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Então, na próxima quarta-feira, dia 10, teremos a presença de Edson Roberto. Ele abordará o tema O Encontro de Paulo com Jesus. E também no dia 17, de quarta-feira 8, presença de José Roberto,
lá do Centro Apolo de Bezerros. Ele abordará o tema Joana d'Arc. Então, vamos mais uma vez aí parabenizar a Fraternidade Espírita Emmanuel e que aqueles que possam participar desses eventos é muito importante para o nosso movimento. Então, vamos para a primeira questão com os temas que foram abordados no programa de hoje. Quais as consequências da ausência de melhoria e aprimoramento para a nossa vida? O Espírito Emmanuel nos traz algumas advertências muito sérias e importantes na mensagem Valei-vos da Luz, que foi a abertura do programa de hoje. Então, Emmanuel evidencia para nós o seguinte, de que sem os característicos, sem as marcas de nossa melhoria, de nosso aprimoramento no ato da marcha durante a nossa encarnação, se isso não acontece, nós seremos dominados pelas trevas, em que anularíamos nossa oportunidade santa, dando campo a impulsos menos dignos. Esses impulsos menos dignos são provenientes do nosso passado encarnatório. Porque isso é assim, meus amigos. Todos nós estamos encarnados na Terra como num grande educandário, ou às vezes também num grande hospital. Alguns estão em presídios. Mas independente do lugar que assinale a nossa experiência encarnatória, nós estamos aqui para progredir, para melhorar, para superar os entraves e as dificuldades do nosso passado culposo. Mas se agora não aproveitarmos bem as luzes que o Evangelho do Cristo nos traz, através da revelação espírita do Consolador, se não aproveitarmos bem essa oportunidade, trabalhando o nosso burilamento íntimo, o nosso melhoramento espiritual, fatalmente eclode do nosso íntimo características do nosso passado de desequilíbrios. E o resultado, como Emmanuel adverte, é cedermos a impulsos menos dignos. Por isso, o cuidado que a revelação espírita insiste em nós, na prática da caridade, no aprimoramento íntimo, e em estarmos envolvidos com ideias e pensamentos do bem, em planos e projetos que envolvam conquistas espirituais para a nossa vida, a fim de que não caiamos. Não é que a gente volte para trás, mas na repetição de erros do passado, que ainda se encontram presentes no nosso inconsciente, no mundo de sombras que trazemos do passado. É a isso que Emmanuel aqui adverte e que devemos dar a máxima importância. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Por que Emmanuel afirma não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça? Na mensagem do livro Fonte Viva, que ouvimos nesta manhã, é a mensagem que tem o título Na Luta Vulgar. Emmanuel nos traz importantes avisos ao dizer: todo dia é tempo de semear e todo dia é tempo de colher. E em seguida ele afirma de que não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face, nos princípios
de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a sua orientação. Emmanuel aqui assinala para nós um fato muito importante. É o fato de que no dia a dia, mesmo como espíritos encarnados, assim como também ocorre com os espíritos desencarnados, nós estamos plantando e colhendo. Plantando valores novos, agora amparados pelo Evangelho do Cristo, colhendo questões que semeamos no passado e que agora se apresentam num campo de dificuldades e de provas que somos chamados a superar. Mais adiante, no dia de amanhã, nós estaremos colhendo o que semeamos hoje. Por isso a nossa atenção e o nosso cuidado em estar aproveitando a oportunidade reencarnatória na prática do bem, na caridade irrestrita, na vivência das virtudes que o Evangelho do Cristo nos traz, na atenção cuidadosa em semearmos um campo e uma plantação de sementes boas, derivadas das nossas atitudes renovadas pela mensagem de Jesus. Porque desse modo, não tenhamos dúvida alguma, amanhã, mais adiante, estaremos colhendo frutos resultantes dessa plantação que estivermos fazendo agora. É para isso que Emmanuel nos chama aqui muito a nossa atenção. Vamos então para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. O que podemos deduzir da afirmação de que os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece? Na leitura do Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, é colocado de forma bastante clara, bastante explícita, essas respostas. Porque diz a nós o seguinte, de que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração. Então, não importa se somos espíritas, católicos, evangélicos, budistas ou de determinadas religiões universais, se o nosso ato de devoção a Deus, constituído através da prece, evoca sentimentos do coração, e aqui entendamos bem, sentimentos que nos colocam em harmonia com as leis de Deus, não importa o culto a que estejamos vinculados. A característica sublime da prece é preservada, e essa prece é ouvida e é atendida. Por isso, nesse capítulo 28, a espiritualidade benfeitora assinala para nós uma série de modelos de prece que não devem ser vistas como sendo regras para serem obedecidas ao pé da letra. São sugestões de preces para que saibamos organizar bem o nosso pensamento no momento em que nos dirigimos a Deus, seja uma prece intercessória por pessoas que estejam doentes ou por pessoas que desencarnaram e que voltaram para a pátria espiritual, e que o nosso ato de vibração por elas tem uma repercussão salutar, benéfica.
Não importa se é uma prece pela qual nós pedimos forças a Deus para a superação de determinados vícios, desequilíbrios morais que estejamos tendo. Porque independente da religião a que pertençamos, essas preces serão ouvidas. Mas aqui é bem claro a advertência: quando ditas de coração, é imprescindível que elas envolvam não apenas palavras, mas envolvam sentimentos. É essa conexão entre pensamento, sentimento e elevação a Deus que dá à prece um estímulo, uma força para que ela interaja com os espíritos benfeitores e nós possamos ser atendidos dentro da misericórdia e do perdão de Deus. É essa explicação que nós temos. Então, isso é para ficar muito bem claro para cada um de nós. O importante na oração, o importante que de fato se estabelece nessa conexão entre nós e a espiritualidade elevada é a energia que emerge do nosso pensamento, envolvida por sentimentos e que estejam, claro, em harmonia com os objetivos das leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. Se assim se dá, tenhamos certeza absoluta do atendimento de nossas preces. Queremos aqui no final ainda desse programa lembrar as 2 próximas palestras comemorativas do aniversário da Fraternidade Espírita Emmanuel, que fica lá no bairro do Salgado, Rua Deputado Torres Galvão, ao lado da Policlínica do Salgado. Então, quarta-feira, dia 10, Edson Roberto, que abordará o tema O Encontro de Paulo com Jesus. E na quarta-feira, dia 17, José Roberto, do Centro Espírita Apolo de Bezerros, que trará o tema Joana d'Arc. Aqui fica o convite para todos aqueles que possam prestigiar essas palestras da Fraternidade Espírita Emmanuel, lembrando sempre de que a doutrina espírita nos aponta no Evangelho do Cristo a base para termos um ano novo de renovação, de burilamento íntimo, de esforço de aprimoramento para sintonizarmos no dia a dia, constantemente, com os nossos guias e protetores espirituais, com os nossos anjos da guarda, com os espíritos daqueles que do outro plano da vida guardam cuidado e atenção para com todos nós. Estamos assim, chegando ao término de mais um programa. Se possível, compartilhem. Próximo domingo estaremos aqui com vocês às 7:30 da manhã, com o Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.